Exercício diário, levantar-se às 5 da manhã, pensamento positivo e todas as outras coisas não farão você ter sucesso. Mas esta coisa fará cracas. Veja como estes artrópodes fizeram de uma pessoa uma estrela mundialmente famosa. Isto teve início no final de 1831. Uma das viagens mais importantes da história, a volta ao mundo, começou. O navio HMS Beagle tinha a bordo um jovem cavalheiro chamado Charles Darwin. Ele foi contratado para trabalhar como naturalista do navio, e durante 5 anos, Charles estudou animais de todo o mundo. Os resultados desses estudos levaram à famosa teoria de Darwin de que os humanos descendiam dos primatas e que todos os animais evoluíam através de seleção natural. Acredita-se geralmente que pombos, vermes e as Ilhas Galápagos desempenharam um papel significativo na criação da teoria da evolução. Talvez tudo isso fosse importante, mas acima de tudo, Darwin foi influenciado por cracas, a criatura que ele mais odiava no mundo. Em janeiro de 1835, a viagem de Darwin estava chegando ao fim. O jovem cientista estava enjoado, ele se sentia terrível. O navio atracou ao largo da costa do Chile e Darwin foi dar uma volta pela costa. Ele chegou a uma clareira verde e lá encontrou uma concha incomum. Era pequena como um coco e tinha uma característica estranha. Toda a sua superfície era perfurada com centenas de pequenos buracos. Era como um escorredor. Era a primeira vez que Darwin via isso, então levou a concha para o navio. O jovem naturalista estava estudando a estranha descoberta durante toda a noite em sua cabine. Aqueles pequenos buraquinhos eram tão perfeitamente redondos. Quem poderia fazer uma coisa dessas com... que foi isso? Algo estava se mexendo dentro da concha. Darwin inseriu uma agulha e enganchou uma minúscula craca de cor creme. Era minúscula e indefesa, pois não tinha sua própria concha. Portanto, se escondia nesta grande concha vazia que pertencia a um animal maior. Quase todos os representantes desta espécie secretam cola pegajosa e, com sua ajuda, se prendem a navios, rochas e barrigas de baleias. Mas a craca dentro da concha que Charles encontrou agia como um parasita dentro de outro animal maior. Darwin foi o primeiro cientista a descobrir essa espécie incomum da família das cracas. Mas por que esta criatura não tinha sua própria concha? Naquele momento, ele não tinha ideia do quanto estes animais mudariam sua vida. Quando a viagem à volta ao mundo terminou, Charles Darwin retornou à Inglaterra. Ele se casou, começou uma família e escreveu diferentes trabalhos sobre sua viagem em recifes de corais. Uma vez ele leu um livro sobre a fome e a luta pela sobrevivência. Seu autor escreveu que as pessoas sobreviveram porque puderam se adaptar a qualquer condição. E então Darwin se perguntou: se toda a vida no planeta lutou e se adaptou o tempo todo, poderia a evolução ter dado vantagens biológicas a algumas criaturas? Consequentemente, essas criaturas favorecidas teriam descendência mais favorecida. Darwin concluiu que todas as espécies vivas lutaram pela sobrevivência, e graças a essa luta elas evoluíram e mudaram. Esta ideia era uma loucura na época. Darwin escreveu sobre ela na comunidade científica, mas todos a aceitaram com ceticismo. Darwin tinha que prová-la. Durante sua viagem, ele estudou milhares de animais do mundo todo. E todos eram muito diferentes uns dos outros, com exceção dos representantes de diferentes espécies de felinos. A estrutura interna de seus corpos era a mesma. Não importava se era um leão ou um gato doméstico. E se Darwin não conseguisse rastrear nenhuma mudança dentro de uma espécie, então ele não conseguiria provar sua teoria de evolução. Esse era o problema. Muitos cientistas começaram a considerar Darwin como um amador. Ele não sabia o que fazer, mas então ele se lembrou daquela craca. Por que a criatura se comportava de maneira tão diferente das outras cracas? Por que agiu como um parasita vivendo em uma concha estrangeira em vez de ter a sua própria concha? Talvez tenha sido a evolução que deu à criatura essas habilidades de parasita. Darwin passou muitas horas em seu escritório estudando as cracas. O cientista escreveu cartas a museus de todo o país, pedindo-lhes amostras de todas as cracas que tinham e os registros de outros naturalistas sobre essas criaturas. Charles descobriu que todas as informações registradas antes dele eram descuidadas e imprecisas. Ninguém jamais havia prestado a devida atenção às cracas. Darwin começou a reescrever a história dessa espécie e a classificar essas criaturas. A pilha de papéis em sua mesa com suas anotações crescia a cada dia. Mais e mais embalagens com cracas apareciam em sua casa. Elas estavam por todos os aposentos em pesadas caixas de madeira, exalando um cheiro desagradável. Darwin as dissecava, as estudava no microscópio, fazia anotações em seu caderno e desenhava os órgãos dessa criatura.
Era um trabalho difícil e muito detalhado. Ele trabalhou tão duro sem fazer nenhuma pausa que adoeceu por causa do exagero. Ele sofria de enxaquecas, pesadelos e distúrbios intestinais. Os médicos o proibiram de trabalhar tanto, mas o cientista não parou. Todos os dias, funcionários dos Correios traziam novas caixas de cracas. A esposa de Darwin estava chocada, mas permanecia paciente. Ela sabia que algo que mudaria o jogo estava por vir. E o filho de Darwin estava tão acostumado com tais cracas que pensava que outras famílias também faziam estudo sobre elas. Um dia, o menino visitou seu amigo da escola e ficou muito surpreso quando não encontrou um microscópio e uma mesa de dissecação lá. O amigo disse que seu pai não tinha tais objetos. Então, o filho de Darwin perguntou ao amigo: "Então, onde ele trabalha com suas cracas?" Os rumores começaram a se espalhar sobre o trabalho apaixonado de Darwin. Seus colegas pensavam que Charles tinha enlouquecido. Ele aprendeu a distinguir conchas marinhas em mínimos detalhes. Sua visão foi super treinada. Ele começou a notar coisas que nunca havia visto antes. Por exemplo, uma craca tinha uma boca mais larga e outra tinha uma concha mais fina. No início, os órgãos de alguns artrópodes eram os mesmos, mas depois começaram a se desenvolver em direções diferentes. Assim surgiram novas espécies. O mesmo aconteceu com os antigos mamíferos que se dividiram em duas espécies. Alguns cresceram asas de suas patas e se transformaram em morcegos, e outros cresceram barbatanas e se transformaram em golfinhos. Tais diferenças e mudanças provaram a existência de uma seleção natural. Todas essas coisas estavam sempre diante dos olhos de Darwin, mas ele não as percebia. Cracas se tornaram a sua dor de cabeça por muitos anos, mas no final elas o levaram ao sucesso. O famoso livro de Darwin, A Origem das Espécies, estava pronto, mas ele estava com medo de lançá-lo. Quaisquer descobertas significativas e ideias radicais revoltam a mente das pessoas. O cientista estava preocupado que fosse encontrar muitas críticas e que muitas pessoas se recusariam a aceitar sua teoria. Mas então ele descobriu sobre outro naturalista britânico, Alfred Russel Wallace, que queria compartilhar um conceito semelhante de evolução com o mundo. Eles apresentaram simultaneamente seus trabalhos, e ambos receberam honras do mundo científico. Mas por alguma razão, somente o nome de Darwin se tornou mundialmente famoso. O livro foi um sucesso não só entre os cientistas, mas também entre as pessoas comuns. Você lembra daquela famosa imagem em que um macaco andante se endireita e se torna humano? Essa é uma ilustração das obras de Darwin. O nome do cientista ficou para sempre na história. Talvez não soubéssemos nada sobre a teoria da evolução se o naturalista não tivesse encontrado aquela concha na costa do Chile. A influência de Darwin foi tão significativa que seu rosto apareceu numa nota de 10 libras, junto com o HMS Beagle, uma lente de aumento, e a fauna que ele estudou durante suas viagens. Infelizmente, o Banco da Inglaterra deixou de emitir cédulas com esta denominação em 2018. A propósito, você provavelmente já ouviu esta famosa frase, sobrevivência do mais apto. Acontece que não foi Charles Darwin quem a inventou. A frase apareceu pela primeira vez nas páginas do livro Princípios de Biologia, em 1864. Seu autor, o filósofo inglês Herbert Spencer, tentou vincular os aspectos econômicos e sociológicos da vida com as teorias biológicas de Darwin. É provavelmente por isso que a sobrevivência do mais apto tornou-se tão popular não na biologia, mas no contexto de conquistas sociais na carreira e nos negócios. Assim, você vê como criaturas tão pequenas como cracas trouxeram grande sucesso a uma pessoa. É por isso que você nunca deve desistir.